Olá, conversadores e conversadoras de elevador! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sobreloja, em que a gente sempre recebe alguém do nosso segmento, do nosso setor, para falar daqueles assuntos de maior interesse. E hoje a gente vai receber o Felipe Alvim, da Ômega Elevadores, de Fortaleza, no Ceará, para retomar um tema que nós já discutimos aqui, mas que é sempre bom falar, sobre o marketing digital. Como que a gente pode utilizar melhor o marketing digital nas nossas empresas. E antes da gente começar a entrevista, queria fazer um agradecimento especial ao nosso apoiador, a Infolev, a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora também compartilhando informações comerciais. E eu vou colocar aqui umas imagens muito legais do nosso primeiro encontro presencial dos profissionais da área comercial lá na estrutura da Infolev. Gente, foi super show. Foram 4 horas de discussões muito interessantes sobre objeções, sobre as principais objeções que nós temos no nosso segmento, uma participação efetiva. Nós tivemos mais de 50 participantes. Nós tínhamos mais ou menos imaginado umas 30 pessoas e a gente conseguiu encher a sala. Foi fantástico e mostrou o potencial que a área comercial das conservadoras tem para deixar o segmento cada vez mais profissional, tornando os nossos clientes cada vez mais satisfeitos. Bora lá falar então com o Felipe Alvim para a gente falar sobre marketing digital? Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sobre Loja, esse quadro que eu sempre recebo pessoas aqui do nosso segmento para falar daqueles temas, aqueles assuntos que estão mais pegando. E hoje eu convidei o Felipe Alvim para falar sobre marketing digital. A gente vai falar aí das principais dificuldades que a gente tem no segmento, como a gente resolve essas dificuldades, mas principalmente contar da nossa relação. O Felipe foi um dos primeiros a acompanhar o meu trabalho aí, junto com a Infolev, com as palestras e tudo mais. Então a gente tem bastante assunto para tratar, porque eu acho que ele seguiu e acompanhou todas as palestras, todos os treinamentos. Então ele pode dar aí também um feedback de tudo que a gente foi vendo por esse mais de 1 ano e meio que eu estou aí com a Infolev. Bom, aquela pergunta que eu sempre faço, né? Felipe, quem é você na fila do elevador? Conta aí pra gente quem é você. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Felipe, eu sou aqui de Fortaleza. Eu trabalho juntamente com meu pai na Ômega Elevadores, aqui de Fortaleza. Eu atuo lá na Ômega na parte de vendas, marketing e afins, em outras áreas também. Mas a minha especialidade, o meu gosto, o meu prazer é trabalhar no marketing digital e fazendo algumas partes aí com trabalhando marketing online e o marketing offline também. E, Felipe, há quanto tempo que você atua no segmento? Há quanto tempo que você está na Ômega Elevadores? Já fazem aí 10 anos que eu estou lá na Ômega. Eu comecei com a parte de manutenção, acompanhando os técnicos do, da manutenção, e aí eu me encantei pelo marketing digital, comecei a fazer o site, comecei as redes sociais, comecei aí, quando houve o boom do impulsionamento das redes sociais, do Google, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais por essa área. Mas eu comecei como acompanhante de técnico de elevador. Então, antes de você cuidar do marketing, você acompanhou todas as áreas de uma conservadora. Manutenção, parte de chamados, corretiva, a parte administrativa da empresa, tudo isso você conheceu antes de começar a mexer no marketing. Isso. A parte de manutenção, o meu pai me puxou para essa área para eu conhecer mais como é que o elevador funciona. Foi acompanhando a manutenção, ajudando os técnicos como possível. Depois eu comecei a fazer alguns cursos do Sebrae, principalmente, sobre marketing digital. E aí eu comecei a atuar nessa área lá na empresa. E, Felipe, antes de falar do marketing digital, a Ômega já fazia o marketing tradicional, os folhetos, o porta a porta, isso já vinha sendo feito? Isso, ela sempre teve panfletos, né? Sempre a gente entregou panfletos nos condomínios.
Aí depois ela tinha um site básico mesmo, só para informação, mas nunca foi trabalhado assim tão fortemente o site. E como que você fez para se especializar aí em marketing digital? Você falou que começou pelo Sebrae. E Isso. aí agora a gente vai começar a falar das dificuldades, né, porque, o marketing digital parece muito simples, né, a gente compra um cursinho EAD, faz as aulinhas ali, né, e começa a mexer, e aí os resultados começam a não vir. Então eu estou falando disso porque é o que é a dor, eu acho que de 80% das conservadoras, né, que querem fazer o marketing digital e aí acabam fazendo, com esses cursinhos mesmo e depois não tem resultados. Então me conta como que foi esse seu trajetória, você começou pelo Sebrae, e aí? Como que foi o passo a passo? E aí eu fui trabalhar nas redes sociais da empresa, né? Começou aí pelo Facebook, depois pelo Instagram, e aí foram aparecendo as outras redes sociais. E assim, eu busquei colocar a Ômega em todas as redes sociais. Inclusive agora a Ômega está no TikTok. Tá? Eu acho importante a empresa estar em todas as redes sociais porque uma pessoa vai buscar sobre elevadores em alguma rede social, vai encontrar a sua empresa, vai buscar os seus contatos, vai buscar como que você pode se comunicar com ela. Mas o principal que eu acho é escolher duas redes sociais ou três no máximo, para focar, por exemplo, Facebook, Instagram e o LinkedIn, tá? Você faz as postagens nessas três redes sociais e as outras servem como base que para os prospects, para as pessoas procurarem a empresa na internet. Legal. Eu queria falar antes da gente começar pelas redes, falar de redes e tudo mais, entender um pouquinho, de como que foi essa migração, tá. Então a Ômega tem quantos anos de mercado? 15 anos. Eu estou há 10. 15 anos. Então os 5 primeiros anos não tinha um marketing digital, tinha um site, que era o meu Um site padrão. básico, e-mail e os panfletos offline, só isso. Tá. Para migrar para o digital, você fez revisão de logotipo, posicionamento de marca, alguma coisa assim? Ou isso já estava estabelecido e você migrou para o marketing digital? Já estava estabelecido o estudo da logomarca, o estudo da empresa, visão, missão e valores. Não tive muita coisa do que mexer nesse âmbito aí, nessa parte. O que eu pude mexer foi no design do site, que eu fiz o site, foram aparecendo, o site é feito, depois a gente vai comentar, pela plataforma WordPress, juntamente com o Elementor, depois a gente vai comentar mais a fundo sobre isso, mas o site foi desenvolvido por outra pessoa, e aí o site era muito básico, o layout não era muito bom, não era muito intuitivo. Naquele tempo ainda não existia o responsivo, né, que você vai ajustando, o site vai se ajustando ao tamanho da tela. Então, foi esses pontos iniciais aí que a Omni começou com marketing digital. O site, os panfletos, o e-mail e só. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu assim que saí, né, da multinacional que eu trabalhei, eu saí em 2019, e não era uma empresa muito dedicada às redes sociais, ao marketing digital, então eu tinha pouco conhecimento. E aí eu fui estudar sobre isso, mas o que eu queria era ser uma assessora de imprensa que conhecia o digital, né. E uma das coisas que eu aprendi era não me meter a desenvolver o site. Eu faço todo o conteúdo, né, os textos, inclusive eu faço isso, eu acabei de fazer para um colega do nosso segmento, então o site dele está todinho com os meus textos, revisei tudo, textos um pouco mais voltado, né, para o digital, mas desenvolvimento de site eu não me arrisco. Você que desenvolveu o site no WordPress? Desenvolvido no WordPress e o Elementor, mas ele tem tipo aquele drop and put. Você só arrasta mesmo os elementos e coloca. Não é muito difícil. Aí sim você vai trabalhar as palavras-chave,
vai trabalhar o texto para chamar a atenção do cliente, né? Tem essa parte aí. Eu fiz também técnicas de SEO, eu tenho tudo isso, mas assim, na concepção do site é meu, mas na mexer na estrutura eu não me arrisco muito não. Inclusive agora eu estou precisando subir o podcast do Conversa de Elevador, que tem um podcast que eu tenho sobre inteligência emocional lá, que sobe automático, né. Estou precisando de umas dicas, depois a gente conversa. Tá Vamos certo, voltar pode para o contar comigo tema. sempre. Vamos voltar para o Tá tema comigo aí. sempre. A Kátia vai começar a pegar umas consultorias com o Felipe. Hã, Felipe, conta para mim, assim, qual que é a maior dificuldade hoje das conservadoras de se sobressair no marketing digital? O que que você sentiu na hora que você estava propondo ir para o digital, principalmente para o seu pai, né, que é o fundador da empresa, né, que fundou há 15 anos, quer dizer, aí numa época que a gente nem tinha digital, né. Conta pra gente qual que é essa dificuldade. Eu acho que a minha dificuldade é com aquelas empresas que trabalham com gestores aí que vêm de longa data, que não sabem que é importante é investir no digital, que o digital está imperando hoje em dia. E, assim, o investimento, né? Porque o digital é muito difícil trabalhar só no orgânico, só sem investir. O orgânico, eu digo, sem investir. Por exemplo, você ter a sua página legal, bacana, mas precisa de um investimento em impulsionamento para ela aparecer mais lá no topo lá do Google, que é onde as pessoas procuram, por exemplo, quando querem uma empresa de manutenção. Então, eu acho que a maior dificuldade das empresas é na questão mesmo do investimento. Porque conhecimento, hoje em dia, é mais fácil com o YouTube. Você procura como desenvolver um site no WordPress. Aí vai lá no YouTube e encontra assim, alguns vídeos. Tem curso sobre fazer site no WordPress. Tem, tem como fazer anúncios no Google, no YouTube. Agora, se aprimorar, saber das palavras-chave, saber como o Google funciona, os algoritmos do Google, aí é outra coisa. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, o nosso segmento, ele está passando por uma revolução tão forte e que nem todos os empresários estão dando conta disso, né. A gente está passando por uma mudança muito pesada de posicionamento e de marca, né, então, essa migração para o digital exige que você tenha uma clareza da sua comunicação, para que você tenha sucesso no digital, né. Tem uma questão do investimento que ele é necessário, né, então mesmo que o empresário não acredite, por exemplo, no impulsionamento, mas ele vai ter que ter alguém que faça o monitoramento das redes para ele, né. Porque você tem uma rede também que não é atualizada, que tem informações muito antigas e tudo mais, também não faz sentido ter, né. E a gente precisa investir em pessoas, para que as pessoas possam lidar com o digital de uma forma mais rápida, porque diferente do tradicional, né, o digital é muito rápido. Então, Isso. você tem que estar ali o tempo todo engajando, respondendo, conversando. Então, eu concordo com você, eu acho que a maior dificuldade é a mudança de mindset, né, de pensamento mesmo, de postura no segmento. E aí E uma coisa. hoje em dia você tem que ter tudo na palma da mão, né? Tudo no celular. Por exemplo, um cliente vem para você, me manda a apresentação de vocês. O cliente não vai esperar você ir no Google Drive e no Word, preparar essa apresentação e depois mandar para ele. Ele quer que você mande logo, né? Como se fosse um botão que ele aperte e já mande para você. Você tem toda a razão. Inclusive, isso é uma coisa que nem sempre a a a empresa ela tem uma pessoa que saiba transformar isso, né. Esses dias mesmo, eu fiz todo o texto do site, né, e aconteceu exatamente isso que você está falando. Porque eu insisti muito, né, para esse cliente, falei: "Você precisa ter um site, né, a empresa tem que ter site, não tem jeito". "Ah, É mas base.
é básico. básico, mas eu não será que eu preciso mesmo? Qual é o retorno que isso vai trazer? A questão do site não é só retorno, é que se o cliente for te procurar na internet e não encontrar teu site, ele vai acreditar que você de fato existe, né. Aí a gente fez o site bonitinho, ficou bem legal. Aí passou uma semana, ele me liga: "Ai, o cliente agora quer uma apresentação, ele quer um PDFzinho que ele possa mandar para os conselheiros". Daqui, espera aí que, né, em 2 horas eu preparo isso para você. PowerPoint básico, tá, Felipe, eu não desenvolvi nada muito especial para ele, ele não era o que ele queria um Uhum. consolidado de 3, 4 slides, né, sobre a empresa dele que desse para passar em PDF, mas ele não tinha na empresa quem fizesse para ele. Se ele parasse, a pessoa do comercial que trabalha para ele estava tirando do trabalho, né, então se ele tirasse alguém do administrativo, ia tirar do trabalho, e ele estava sem tempo para fazer. Então um pouco disso que eu acho que o segmento, às vezes, não consegue ser tão ágil, porque esquece que pode contar com pessoas fora da equipe ali, né, não precisa desenvolver internamente, pode contratar um serviço mais freelancer, esse tipo de coisa. Mas voltando lá para as perguntas, né, a gente falou de redes sociais e de site, e aí agora de apresentação por WhatsApp, né. Mas o que é além disso? O que que é marketing digital além das redes sociais? Bem, marketing digital, aí a gente entra no âmbito do cliente, né, do prospect. O que é que ele vai querer com esse marketing digital? Por exemplo, existem alguns sites na internet que você pode agendar a vistoria por lá, e é gratuito. Mas tem que ver o que é que o prospect, o que é que o cliente vai usar. Será mesmo que ele vai preferir acessar esse site ou vai preferir entrar em contato com você, né, pessoalmente? Aí entra no âmbito também da automação, que hoje em dia está já, já muito forte também, né? Automação do WhatsApp, você preparar as mensagens prontas no WhatsApp. Eu acho que o nosso segmento é muito pessoal, muito pessoa a pessoa, não pode ter essas mensagens automáticas, não é? E também tem algumas tecnologias vindo aí, a gente pode falar depois sobre isso. A inteligência artificial tá aí já, não é mais no futuro, já está aí no presente, né? A inteligência artificial, você coloca alguns sensores no elevador, e lá do seu trabalho mesmo, do seu computador, lá do seu escritório, você sabe como é que está o estado desse elevador. É impressionante isso. É um investimento grande, que as grandes empresas têm esse poder aquisitivo, mas nós, as pequenas, ainda não temos, né? Mas isso eu acho que vai melhorar durante o tempo. Eu acho que tudo começa caro, depois vem baixando o preço. É, legal você falar sobre isso. Eu queria voltar num ponto sobre o agendamento, né, você tem total razão. Para as minhas mentorias, por exemplo, eu peguei algumas ferramentas de agendamento automático, né. Cara, usei muito pouco, porque normalmente os mentorados preferem me ligar, me chamar no WhatsApp e pedir para mudar uma sessão, do que entrar lá na minha agenda para poder encontrar espaço, porque ele encontra um dia automaticamente, ele faz né, a verificação de todas as agendas e tal, mas usei muito pouco, é o que você está falando. Às vezes a ferramenta é muito legal, mas o cliente, ele não quer ser atendido por uma máquina ou por um aplicativo, né. É Uhum. bem é bem do que você falou. Agora, você comentou sobre a inteligência, artificial nos elevadores, né. Você acha que essa realmente é uma tendência, é uma tendência sem volta de ter inteligência artificial nos próprios elevadores? Sim, é uma tendência sem volta, porque o cliente vai querer saber como está o elevador dele. Principalmente agora, se tratando de síndicos profissionais, que está nessa onda de síndicos profissionais, que, entre aspas, a maioria deles não entendem muito da parte técnica do elevador, eles querem saber como é que vão estar os elevadores para passar para os síndicos
E essa inteligência artificial, o gestor da empresa vai poder dar o feedback mais assertivo para esses síndicos profissionais, esses síndicos tradicionais, né, os administradores, as administradoras grandes que tem aí. Então, essa inteligência artificial, eu acho que não volta, tem só a crescer. Você sabe que quando eu saí, né, da multinacional, tinha começado a implantação, do dispositivo que faz essa ligação entre o elevador e o sistema que você está comentando, né. E está bem evoluído isso, então eu concordo com você, é uma realidade. Existem ainda pontos, muito importantes para serem tratados, né, como a tecnologia 5G, ela que na verdade vai destravar todo esse processo que ela está aí, né, tá sendo implantada, e eu acho que com a velocidade da 5G, você tem razão, as coisas vão baratear. E aí empresas como a Infolev, que é o nosso, patrocinador aí oficial do canal, tá nessa corrida aí de encontrar, né, tecnologia barata e disponível para todas as conservadoras poderem oferecer isso para o cliente. Isso fora as as startups, né, que tem algumas aí, até o Bruno Sacramento fez uma entrevista recentemente sobre esse tema, e para oferecer também essa inteligência que precisa estar dentro da nossa empresa para poder fazer todas essas leituras, né. Muito legal, concordo com você, acho que a gente tem que estar atento a esse ponto. Não esquecendo outro ponto também que eu esqueci de colocar aqui, dos próprios aplicativos, né? As empresas grandes, as multinacionais, já têm os seus próprios aplicativos que facilitam para o gestor do condomínio, tanto para o síndico profissional quanto para o próprio síndico, em questão de chamados, em questão de cuidado mesmo das peças que são trocadas por mês, os relatórios, né, mensais que esses síndicos profissionais necessitam para demonstrar para os síndicos o que é que está havendo com o elevador. Por exemplo, um elevador que está dando muito problema, os síndicos do condomínio querem saber por que está dando. Então, a empresa tem que ter esses relatórios já na palma da mão, né? E aí esses aplicativos, esses softwares, podem ajudar muito, né, nessa questão. A gente está conversando aqui, abrindo o leque, né, para as opções digitais que as empresas de elevadores podem ter para facilitar a comunicação com o cliente, com os gestores dos condomínios. E essas são algumas opções que essas empresas têm. E eu falo que o melhor vendedor, né, de alguma modernização, alguma coisa, são os dados, né. Então se você tem um equipamento que você já, explicou para o cliente que ele já tem uma idade, já está com dificuldade de fazer uma preventiva, né, e você começa a provar para ele que o que está chamando exatamente a idade do equipamento, não a falta de manutenção, né, você consegue vender uma modernização com muito mais facilidade, né. O problema é que muitas conservadoras não têm esses relatórios de uma forma simples e fácil de acompanhar, né, e a tecnologia ajuda muito nisso, né. Então, claro, a gente está falando de uma tecnologia de inteligência artificial, alguma coisa que fica acompanhando o equipamento ali no dia a dia, mas se a gente ainda não tem isso, se a gente conseguir automatizar planilhas, por exemplo, de Excel, né, ou então a própria instalação do Field Control, que eu defendo muito a instalação do Field Control, porque daí ele vai te dar informações que você consegue produzir relatórios muito rápidos, para o seu cliente, para provar, né, que mesmo você Uhum. fazendo uma preventiva de qualidade, uma preventiva mensal legal, chega uma hora que o equipamento não dá mais conta de funcionar do jeito que funcionava. Equipamento de 20 anos, tá na hora de modernizar, e tem que modernizar com o Infolete. Fazendo merchandise aqui pro apoiador. O tal do CRM. Tem algumas empresas na internet que tem o aporte dela, do programa dela integral, que é caro, mas tem a parte gratuita também, que já para a gente, conservadoras pequenas, já facilita muito, né? Então, é só mesmo uma pessoa dedicada para alimentar esses dados, porque o programa está lá, mas os dados a pessoa tem que colocar, porque senão o programa não funciona.
Então, Eu fui procurada por um colega da gente, do Sul, né, e a empresa que eu estava, a Next, que eu fiz o projeto para eles de desenvolvimento da área comercial, eles implementaram, né, o Field Control faz acho que uns 4 anos, alguma coisa assim. E aí eu pedi, né, a empresa que fez a implantação e como que foi o processo, né. E depoimento, assim, né, é um processo nem tão não tão traumático, né, porque você substitui todas as suas ordens de serviço de papel, né, pelo celular do técnico. Então, claro, tem um investimento, que você vai ter que ter um celular relativamente bom para o técnico, não dá para ser com pouca memória, né, você vai ter que ter, um com um internet boa. pacote de dados que você consiga fazer essa troca de informações, né. O celular tem que ter uma boa câmera, porque a sacada do Field Control é você conseguir fotografar a preventiva que você está fazendo e se tiver algum problema, você já detecta e já passa para o cliente: "Olha, esse componente está com problema e a gente vai ter que substituir". Contra fotos, dificilmente a gente tem contra-argumento, né. Então, tudo isso, no fundo, paga a conta do investimento, né. Onde é mais traumático, né, como o Field Control tem GPS, você passa a saber onde seu técnico está, né. Então, às vezes, a resistência da equipe é a parte mais difícil de você resolver. Mas a hora que eles entendem que isso, na verdade, vai facilitar do que prejudicar, também ganha, né. Então hoje, por exemplo, é muito mais fácil você dar para o cliente em quanto tempo o teu técnico vai chegar para fazer um resgate de um passageiro preso. Você tem o GPS lá no teu celular e você consegue identificar qual que é o técnico, até porque às vezes o que está mais perto não é o que vai chegar mais rápido, por conta de trânsito e tudo mais. Isso Uhum. estando tudo integrado facilita muito. Então, quando a gente está falando de digital, a gente não está falando só de marketing digital, a gente está falando de muito mais coisa, né. E aí vai para o dashboard, que eu acho que é o que você comentou, que é você poder entregar para o cliente essas informações, né. Então, quantas paradas meu equipamento deu no mês, né, quanto que eu gastei de componentes esse mês, se de repente não está realmente na hora de fazer uma modernização para reduzir um pouco essa substituição de peça, que tipo de modernização vai me ajudar mais? Será que só trocar o quadro? Mas será que tem algum andar ali que porta também precisa ser mexida, alguma coisa? Então você começa a dar informações para o cliente que a negociação começa a ficar muito mais legal. Bom, mas vamos voltar um Deixa pouquinho eu, para. deixa eu só complementar essa parte, Kátia. Claro, pode falar. Para conversando sobre nós, pequenas empresas conservadoras de elevadores. Essa parte de alimentar, de cuidar desses dados, tem que ter uma pessoa que sente uma semana, um dia, e vamos colocar no papel aqui o que é que esse elevador, esse contrato está com dificuldades, o que é que foi trocado, o que é que foi, quando que foi chamado. Tem que sentar uma pessoa ou duas para alimentar esses dados, porque eu vejo nas pequenas, né? Tem o gestor, tem a pessoa que cuida do atendimento, tem outra que cuida das vendas e tem os técnicos. Não tem uma equipe grande comercial, como, por exemplo, a Next, que eu acho que tem muitas pessoas lá do comercial, né? Tem algumas empresas aqui de Fortaleza também que já tem uma equipe boa de comercial também, e cuida dessa parte do cliente. E, geralmente, essas empresas pequenas têm poucos técnicos, poucos funcionários. É muito legal você falar sobre isso, e eu queria dar uma dica, inclusive para vocês, para todas as conservadoras menores, né. Eu faço parte de um grupo que chama Talento Sênior, né, que são pessoas que já estão grisalhas, como eu, né, que passaram aí dos 45 mais, e qual que é a Tá começando aqui proposta? também os cabelinhos aqui já. Mas você é jovenzinho, desculpa a pergunta, mas quantos anos você tem? É isso aí. Então, você é muito jovem. Para talento Mais sênior ou é menos, quarenta e cara. cinco mais. Mas então, uma dica muito legal disso que você está falando, Felipe, é que o empreendedor,
o empresário das conservadoras também precisa se atualizar em relação a recursos, né? Às vezes a gente acredita que a gente só pode contar com pessoas que são funcionárias, ou então um PJ que vai ficar na nossa empresa por mais tempo, né? O que o Talento Sênior me ensinou, e foi uma virada de chave na minha cabeça, né? Eu não preciso ser funcionária de uma empresa que não vai ter condições de pagar o meu salário, né? Porque eu venho de uma multinacional, eu investi no meu conhecimento, então eu realmente tenho um salário que é um pouco mais pesado que uma conservadora poderia me pagar para eu fazer alguma atividade ali, uma gestão de vendas, ou então desenvolvimento de pessoas e tudo mais. Mas se essa conservadora me contrata por job e a gente resolve a quantidade de horas que o job vai exigir, ela consegue diluir esse valor com outras conservadoras, e claro, aí a gente tem que ter muita ética para não trocar informações, né? A gente tem que tomar cuidado também com as empresas que a gente está pegando, mas se você contrata uma pessoa idônea, assina os termos aí de confidencialidade e tudo mais, você vai ter um sênior trabalhando para você, com muito conhecimento, e de repente fazendo relatórios que, se você tivesse que parar alguém da sua estrutura para fazer, essa pessoa não daria conta, tá? Então, quando a gente fala assim de conservadoras que já têm uma estrutura um pouquinho maior, nem sempre a gente está falando de quantidade de funcionários, e nem sempre a gente está falando de quantidade de equipamentos em carteira, mas a gente está falando de uma mudança de visão de gestão. Eu acho que essa é a sacada, entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que eu discuto muito com alguns empresários um pouquinho mais antigos, assim, PJ é PJ. Então, PJ não pode ter vínculo empregatício, mas ele pode te oferecer muita entrega em 2, 3 horas. Você não precisa ficar com o cara 10 horas na tua empresa. Às vezes, o que uma pessoa faria em 10 horas, o PJ mais experiente vai te entregar em 2 e 3 horas. E eu acho que aí, a gente voltando para o nosso tema, a área de TI, né, de inteligência e da tecnologia e tudo mais, tem ensinado muito para a gente sobre isso, né? Hoje você não contrata um programador se você não tiver muito dinheiro, mas você contrata esse mesmo programador para te entregar alguma coisa que você está precisando ali na tua empresa. E é muito Uhum. interessante como eles trabalham desse jeito de uma forma muito simples. O nosso segmento precisa se abrir para essas novidades, porque senão a gente não vai conseguir brigar com as multinacionais. Se a gente continuar com essa cabeça de que não, tem que ser tudo, sabe? Assim, eu fico desesperada. No nosso segmento precisa estar no escritório. Precisa chegar às 8 horas da manhã, tem que sair às 7 da tarde. Não, porque o cliente quer. Gente, o cliente não quer saber, né? Ele quer saber que o técnico vai no condomínio, que ele faça o que tem que ser feito e que ele pague o preço justo pelo serviço que ele está recebendo. Se no teu escritório a moça do administrativo entre as 8 às 10, se ela é freela, se ela é autônoma, quer saber, ele quer saber de uma boa entrega. É ou não é, Felipe? É verdade, é verdade. Vamos voltar para a rede social. Queria Bora lá. falar, queria falar com você, perguntar para você uma questão que muitos me fazem, né? Como que eu consigo melhorar o engajamento? O engajamento, primeiro, orgânico, tá? E depois também o que a gente estimula quando a gente patrocina. Vamos falar Uhum. primeiro do orgânico? Você tem Bom, dicas aí de como. dicas, vamos lá. Instagram, redes sociais. Para mim, redes sociais é para espalhar as notícias da empresa, né? Fazer a empresa ser conhecida. Agora, como é que eu posso engajar as pessoas para conversar com elas? Tem as tal das caixinhas das perguntas e das respostas no Instagram, né? Você pedir a opinião nas caixinhas, ó, deixe sua mensagem, pergunte alguma coisa, né? Você já fez manutenção com a gente? Essas perguntas que engajam, né? Fazer posts nas redes sociais para engajar o cliente, fazer com que o cliente responda a você. Isso cresce tanto o engajamento nas redes sociais, você vai aparecendo, você vai e aí aparece também o marketing boca a boca, né? Que a gente não pode esquecer dele, né? O antigo marketing boca a boca.
O primeiro marketing digital que teve. Exata, inclusive foi daí que as redes sociais, pegaram os algoritmos, né. Vamos É. combinar que o algoritmo é todo baseado na nossa vida real. Então você tem que fazer alguma coisa para que o cliente possa interagir com você. Posts simples, informativos, é muito difícil do cliente deixar o comentário. Você sempre tem que pedir ao cliente, ó, faça vídeos, deixe seu comentário aqui. Eu testei uma vez e eu fiz um post de áudio e perguntei no final um post de áudio dizendo assim: esse é o nosso cliente, veja a opinião dele sobre a empresa, o que é que vocês acham sobre esse depoimento? Aí teve muito engajamento. Foi uns 10 mais ou menos, pessoas que responderam. Muito assim, né? Na nossa área, 10 já é bastante, principalmente uma empresa pequena como a nossa. Sim, até porque a gente não está falando de influencers, né, a gente tem que sempre pensar na proporção de que a gente não está falando de milhões, de milhares de pessoas, né. Eh, E essa parte de depoimento do cliente nas redes sociais é muito forte, tá? Não é tá. só post de, como o nosso amigo querido Érico Rocha diz, Nutella. Post Nutella. Inclusive, ele está dando lá em Recife agora o 6 em 7. Tá? Começou É, ontem a primeira aula, amanhã a segunda e depois de amanhã a terceira. Eu sou fã dele, do Érico Rocha. eu Para quem... já acompanhei bastante também. Ô Felipe, antes a gente falar do engajamento aí dos posts patrocinados, Uhum, eu vou inverter, vou fazer uma outra pergunta para você. O uhum, que eu percebo é que no orgânico, né, as conservadoras fazem sempre as mesmas postagens, né, e assim, são tão parecidas que eu como, passei a seguir muita gente, né, tenho quase 300, acho que umas 400 empresas que eu sigo, só de conservação. E muitas vezes eu tenho que entrar de fato para ver quem é a empresa. Porque, assim, as postagens são tão parecidas que só de você olhar você não percebe do que você de quem que você quem está falando aquilo ali, né. Você já parou para pensar sobre isso? isso, Kátia, porque muitas empresas que fazem esses posts, elas veem o que é que as outras empresas estão fazendo, né? E fazem artes diferentes com o mesmo tema, né? E aí, o que é que engaja hoje em dia? É vídeo, não é post. É vídeo, você mostrando a empresa, você falando sobre a empresa, você no dia a dia, e aí começa a engajar no orgânico, né? As pessoas começam a querer saber mais sobre a empresa, né? Posts muito parecidos tem. Eu teve uma época que eu tive essa ideia de fazer, vou pegar algumas empresas aqui de Fortaleza, vou ver o que é que elas estão fazendo, vou fazer uma estrutura de postagens e aí vou só mudar o dia. Tipo, elas postaram na sexta, eu vou postar na outra quinta. Eu já fiz isso, quem nunca? É, eu até acho que, assim, né, existem algumas, informações básicas que a gente precisa postar e repostar sempre, né. Então, atendimento 24 horas, se o seu elevador está dando muito problema, fale com a gente, não está no momento de modernizar, quando que está no momento de modernizar, no dia do síndico, no dia do zelador, no dia do porteiro, no dia do cliente. São postagens que todo mundo, de um jeito ou de outro, vai ter que fazer, né. Mas entre uma e outra postagem, a gente precisaria buscar um pouquinho mais de criatividade para poder se diferenciar, porque está bem igual mesmo, assim, né. E aí quando a gente tenta patrocinar um post que é muito parecido, né, qual que é a diferença entre um post orgânico e um post patrocinado? Um que você colocou dinheiro lá, vamos falar de rede antes de falar de Google Ads, tá? Qual que é a Uhum. diferença entre uma coisa e outra, Felipe? Bem, um post orgânico e um post patrocinado. É, você tem que buscar meios
de, de buscar a atenção do cliente, né? E procurar textos no Google que o Google busque mais facilmente você, né? O patrocinado ajuda, mas o orgânico, como eu disse, muitas empresas não têm muito investimento, aporte financeiro para investir em Google e redes sociais, né? Por exemplo, eu fiz um teste há algum tempo atrás e eu investi R$ 100 em uma semana. Não deu resultado. Então, hoje em dia, o investimento é muito caro, principalmente no nosso setor, né, de manutenção e modernização de elevadores. Então, E assim, na verdade, o que você vai fazer quando você está pondo dinheiro ali, você só está melhorando a sua distribuição, né? Você está mandando para um público que você pré-escolheu. Então, você vai lá e escolhe, sei lá, síndicos de Fortaleza, né? Então, ele vai entregar para todo mundo lá na rede social que se cadastrou como síndico, que tem interesse, né, em condomínios, alguma coisa, e ele vai fazer essa distribuição. Mas isso não garante que a pessoa vá clicar no seu post. Seu post tem que ser bom, né? Você pagou para ter mais distribuição, mas não para que o cara clique em você e vá querer saber mais informações. É mais ou menos isso, não é? isso. Basicamente isso. E também divulgar essas postagens que você faz nas redes sociais. O site hoje em dia tem que ter um blog. É obrigatório ele ter um blog. E o blog serve também para divulgar essas postagens, né? Você pode também trabalhar como e-mail marketing, botar um espaço lá no seu site para captar o e-mail do cliente. E aí você pode, por exemplo, fazer um e-book de, sei lá, 5 páginas, 10 páginas, falando mais sobre o elevador, sobre manutenção, modernização. E também você trabalhar esse e-mail. Ah, o que é que eu vou mandar para o cliente depois desse e-book? Aí você manda as notícias do seu blog, né? Faz uns posts, 3 posts por página. Você tem uma criação de páginas hoje gratuito que você faz no Google Sites, que você pode fazer um site por lá. Lógico, não é profissional, não é nada de né, HTML, CSS, JavaScript, como diz os programadores de TI. Não é nada profissional, mas você tem um site lá, onde você pode fazer um blog informalmente e colocar dentro do seu site, dentro das redes sociais. E, Felipe, acho que das dores maiores do nosso segmento é a captação, né? Toda vez Isso. que eu falo de captação, nossa, chove de Quem diga de eu. perguntas, né, é a dor do nosso segmento. E aí, como que a gente faz para captar leads aí usando rede social? Porque eu acho que essa é uma das principais frustrações, assim. Kátia, mas eu investi no meu site, investi isso, aquilo lá, e não tem aparecido leads espontâneos. É o que a gente já começou a conversar, né, Kátia? Por que que eu vou fazer um site? Por que que eu vou investir nas redes sociais? Será que meu cliente está lá? Será que onde começa o meu funil de vendas? Aí a gente já parte para outro ponto, que é o funil de vendas, né? O estudo do funil de vendas que cada pessoa tem que estudar do marketing, né? E aí é isso, é um estudo do funil, é estudo do cliente, saber onde é que o cliente está. Será que eu vou investir no Google? Será que vai voltar mesmo cliente para mim? Tem algumas empresas aí, né, que você já fez algumas lives aí que já o próprio Bruno aí, o Alexandre, eu acho, que investem em Google Ads, que eles disseram que já obtiveram retorno. Assim, retorno não é contrato, retorno é uma oportunidade de você estar lá no prédio, fazendo uma vistoria. Isso já cai no primeiro ponto do funil de vendas, lá no topo. Aí depois você vai trabalhando esse cliente. E, e não acaba no funil, tá? Não acaba no pós-venda.
Você, depois do pós-venda, tem que trabalhar esse cliente também, saber as dores e necessidades dele, e aí trabalhar esses pontos para fazer o cliente ficar satisfeito por aí por no mínimo um ano, que é, por exemplo, o nosso contrato aqui de manutenção. É, Porque senão ele sai da sua empresa e vai para outra vizinha. perfeito. Você gastou toda aquela grana para captar, para trazer, para assinar, e quando ele começou a te trazer algum benefício, ele sai e vai para outra conservadora, né? Eu A falo que toda concorrência vez. aqui em Fortaleza está muito grande, sabe? Principalmente das pequenas. Mas só que essas pequenas não estão conseguindo captar a necessidade do cliente. E essas administradoras de condomínio, as síndicas profissionais, estão fazendo o processo inverso do que a gente espera. A gente espera que elas venham das grandes para a gente. E aí Ai, elas estão indo das pequenas para as grandes. exatamente o que eu falei. Eu falei que, nossa, toda vez que uma conservadora multimarcas tira um cliente de outra conservadora multimarca, morre uma fada. Porque o plantel, né, tá em outro lugar, minha gente. O plantel tá em outro lugar, né? É que eu entendo, eu concordo. Quando a gente vai olhar no funil de vendas lá em cima, né, que é onde está esse cliente aí, potencial que a gente gostaria que ele viesse para a nossa carteira, né, ele ainda tem crenças muito fortes, né, sobre estar com a multinacional, aquela que montou o equipamento para ele, né. Eu venho dessa área e digo, o investimento de anos, né, mais de 100 anos investindo aí, para convencer o síndico que é um perigo ele sair da montadora, né, que ele corre risco de ir para uma multimarcas e tudo mais. Então são crenças mesmo, né, e vai do nosso setor tentar trabalhar a reversão dessas crenças, mas isso precisa de um trabalho muito estruturado de posicionamento de marca, né, que nem sempre as pequenas têm profissionais que entendam como fazer isso, né. Teu pai teve sorte de você gostar do tema, de ir atrás do tema, e mesmo com as dificuldades, você trabalhar esse tema dentro, da Ômega Elevadores. A maioria acha isso uma perda de tempo, né. E quando a gente não trabalha a nossa marca, a gente não tem a possibilidade de falar com um síndico que está numa multinacional, né, que está pagando hoje algum valor que tem uma gordurinha ali, porque você conseguiria até fazer um trabalho num valor mais acessível para o condomínio, um trabalho muito mais próximo, né, desse síndico do que uma multinacional, porque, sei lá, você pega um condomínio residencial, 2 a 3 elevadores, para uma multinacional, isso é número, é mais um, não é importante, né. Uhum. Para uma multimarca, um condomínio com 3 elevadores residencial, de repente ele é aquele cliente que vai ser extremamente bem atendido, porque esse é o capital que essa empresa tem. E isso muitas vezes o síndico não percebe, ele não consegue entender esse diferencial. E vai da gente aí tentar trabalhar isso, né. Mas é difícil, muito difícil a gente quebrar essa bolha aí, porque precisa de um esforço em marca, né, bastante forte. Ô E, Felipe, e e, assim, e eu voltando também para o digital, Kátia, essa migração é muito da causa dela também, porque o cliente fica cansado mesmo de não ter o feedback da empresa. Por que que meu elevador está parando tanto? E aí a gente volta no âmbito dos relatórios digitais, né? É muito fácil você buscar dados, coletar dados e botar isso num sistema básico, mesmo no Excel, mesmo no dashboard, mesmo uma planilha básica no Excel, tem uns formulários do Google Forms, que você pode colocar informações e aí no final tem um botãozinho lá em cima do Excel que aí ele baixa uma planilha é, toda para você com as colunas todas prontas, né? O cliente fica cansado mesmo dessas pequenas conservadoras que não dão o feedback necessário para o cliente. E isso digital
ajuda muito. A gente não está falando aqui de Google nem redes sociais, a gente está falando de software, de Excel, de PowerPoint, de PDF, de Word. Eu acho que você está falando de uma coisa que ainda é mais especial. A gente não está falando de digital, a gente está falando de atendimento ao cliente, não atendimento ao elevador, né? A gente vem de todos nós, né? O mercado veio das multinacionais, não tem jeito, né? O mercado foi criado principalmente pela antiga Villares, né? Atlas e tudo mais, que até hoje aí ainda é a líder de mercado Schindler, né? E como cria delas, né, da Otis e também da Thyssen, a gente aprendeu uma forma meio errada de que o cliente é o elevador. Então, basta eu ir na casa de máquina, fazer o meu trabalho, que o cliente não precisa receber um relatório, que o cliente não precisa receber uma ligação, que o cliente não precisa receber um feedback, né? Então, a gente está falando até mais do que digital, a gente está falando de atendimento e experiência do cliente, né? Então, a gente está gravando, gente, hoje é uma terça-feira, hoje é dia 18, né? 18, terça-feira de outubro, a gente está gravando dia 18, eu tenho dia 20 um treinamento presencial, meu primeiro treinamento presencial para os clientes da Ah, não Infoleve. vou estar aí. Pena que é só o pessoal aqui de São Paulo, é um teste que a gente está fazendo para ver se consegue trazer o pessoal no presencial para fazer comercial, né? E a gente está com um público bem legal, eu acho que vai dar super certo. Quem sabe a gente não leva aí para o Ceará. Aí tem bastante empresa para a gente conversar. E o que acontece, né? No nosso segmento, a gente nem fala de experiência do consumidor, né, que é o tal do UX e tudo mais, que nos outros segmentos se fala muito, né? Então, como que o cliente se sente ao procurar o site da minha empresa? Né? Como que o cliente encontra a minha empresa se ele estiver buscando uma outra conservadora? Né? Quando ele liga na minha empresa, quem que atende essa ligação? Né? Quando o técnico chega no condomínio, como que esse técnico fala com o porteiro, com o zelador ou com quem que está ali? Né? Quando um passageiro está preso e o técnico resgata, como que é a postura desse técnico em relação a esse, né, a esse usuário? Né? Então, o nosso segmento está pouco acostumado a lidar com isso. Tanto, Felipe, para você ter uma ideia, normalmente quem dá a direção aí em qualquer segmento é a líder de mercado, né? E no nosso segmento, a líder de mercado aonde eu vim começou a falar de experiência do consumidor faz muito pouco tempo, né? Faz muito pouco tempo. Então, olha como a gente está atrasado em relação aos outros segmentos, né? A gente tem laboratório, por exemplo, médico, a gente fala disso há uns 20 anos, a gente está falando de experiência do cliente. Ah, Kátia, mas lá você está falando de gente com gente. Não, mas aqui a gente está falando de gente com gente. Quem usa o equipamento é uma pessoa. Quem assina o contrato é um ser humano, né? Então, a gente está muito atrás, você tem total razão. Quando a gente está falando de digital, às vezes pode ser um Word, um Excel e um PowerPoint bem pilotado. O problema é que, às vezes, no nosso segmento não tem gente nem que saiba usar um PowerPoint de uma forma minimamente aceitável. Aí vem aqueles relatórios mambembe que a gente sofre. A Tata aqui sofre quando vê uns negócios fake, eu falo, ai, vergonha. Não pode, gente, tem que cuidar bem da nossa marca. Felipe, vamos para os finalmente, que o papo com você é tão bom que se deixar a gente vai ficar aqui até meia-noite só conversando. Ah, enquanto tiver café, para mim tá ótimo. Eu não tenho, eu tô só na água, viu, gente? Essa câmera não, eu tô na água. Hoje nem vinho não tem aqui, porque eu tô hoje focada. Eu percebi que você fez algumas mudanças, né, nas postagens da Ômega, usando mais cores, né? Você fez uma sequência de postagens com o pessoal usar o WhatsApp. Assim, faz Isso. uns 3, 4 meses que eu vejo você bem focado na identidade da Ômega. Por que você está tão focado nisso agora? O que te fez esse clique? Falar, agora vou focar aí com. Eu falo 3 meses, mas pode ser um pouco mais, tá? Mas é que nos últimos 3 meses eu tenho percebido assim, uma frequência bem legal. Eu escolhi as cores principais da Ômega, né, que é o branco e vermelho. Então, as minhas postagens, basicamente, são branco e vermelho.
Tem uns fundos, uns técnicos, para dar um efeito legal, bacana. Mas as postagens, basicamente, da Ômega são nas cores vermelho e branco. Eu escolhi essa identidade visual, que é para a marca. Eu escolhi também o conteúdo, basicamente, apresentar a empresa para o nosso cliente. No Instagram tem um pin que você coloca nas postagens que ele fixa a primeira postagem no topo lá do Instagram. Então, eu fixei essa postagem com o vídeo apresentando a empresa, né, que eu acho importante para o cliente quando o cliente vai no Instagram e vê logo a apresentação da empresa, né? E as outras postagens em seguida aí são os nossos serviços, os nossos contatos, aí vem a localização, são as informações básicas que o cliente procura. Eu ainda não estou trabalhando em afinco com o Instagram, com as postagens, como se deve ser, por falta mesmo de tempo, de outras preocupações que eu vejo que a Ômega está precisando agora no aspecto administrativo, e aí quando eu digo administrativo não é na parte financeira, na parte do controle, né? Eu estou desenvolvendo lá um aplicativo da Ômega, gratuito, que eu só trabalho mesmo com gratuito. É muito difícil da gente trabalhar com alguma coisa paga lá na empresa, só mesmo os impulsionamentos, né, no Google, que às vezes que a gente faz. E eu encontrei alguns sites que dá para fazer um aplicativo gratuito, né? Lógico, não é um aplicativo das americanas, dessas grandes, não. É um aplicativo básico que o cliente pode ter no celular e ele pode, dentro de um elevador, por exemplo, fazer um chamado, ele pode conhecer os serviços da empresa, ele pode mandar um e-mail pelo celular, telefonar, ter um botão do WhatsApp lá nesse aplicativo. São informações básicas que o cliente precisa ter na palma da mão, né? Uma apresentação da empresa, uma apresentação da modernização. Um dia o nosso cliente, dos síndicos profissionais, Felipe, manda a apresentação da sua empresa, e eu estava no meio da rua, e eu estava sem computador, mas eu tinha a apresentação no meu celular, e aí eu já mandei para ele. E aí foi desde a semana retrasada que eu comecei a pensar e como que eu posso facilitar as informações para o cliente. Bem interessante, bem legal. Bom, Felipe, eu acho que a gente cumpriu aqui a nossa sequência, estava até dando uma olhadinha aqui, a gente falou até mais, né? Mas queria ver se você tem aí considerações finais, quer falar um pouco da Ômega, fica à vontade aí para você fazer aquele finalzinho super poderoso, deixar o Meu recadinho aí. merchandise um pouquinho, né, Kátia? Meu Tem merchan um sempre, pouco. sempre tem direito a merchandise aqui, sim. Manda brasa. Bem, quem quiser entrar em contato comigo, as redes sociais da Ômega é Ômega Elevadores. É só procurar Instagram, Facebook. O nosso WhatsApp é o nosso número fixo, 8532522240. E a gente está aqui em Fortaleza, né? Quem quiser visitar a Ômega, tomar um cafezinho lá, fique à vontade. Quando a Kátia quiser comer o caranguejo aqui em Fortaleza, é só me chamar. Bruno também. Bruno também tá aí. Gente, eu amo esse caranguejo. É uma das coisas que eu sonho é comer o caranguejo de Fortaleza na porrada, na porrada. É Tá. maravilhoso, que delícia, que saudade. Ah, eu tenho muita saudade de Fortaleza, assim, correr, tudo bem que tem que correr cedo, né? Eu sou mais preguiçosa, mas tem que correr cedo porque é muito quente. Mas, cara, quando eu podia ir para o Nordeste, ah, que delícia. Tô com muita saudade. Então, eu aceito super o seu convite para fazer um pool de empresas aí para a gente falar de marketing digital, para a gente falar de leads, para a gente falar de captação. Então, vamos fazer um pulo aí para a gente poder fazer um bem bolado. E quem quiser me seguir nas redes sociais, Felipe S. Alvim, tá? É Felipe S. Alvim. ALVIM de Maria. Legal. Pode ficar E, tranquilo que eu Kátia, sempre faço os cardzinhos, coloco lá no,
Na hora que eu edito, eu ponho os cardzinhos. Então, produtora, cardzinho do Felipe Alvim lá, para o pessoal poder seguir ele. E, Kátia, foi um prazer, tá, conversar contigo. Assim, eu e você, sem ser pelo curso, que eu sempre estou nos cursos aí da Kátia. E foi minha primeira live, minha primeira gravação. Então, tudo tem sua primeira vez. Nossa, assim, Felipe, eu só tenho que te agradecer. Você foi, assim, se não o primeiro a terminar uma palestra e me chamar, né, para poder trocar um pouco de informação. E esse retorno, para mim, é muito importante, porque desde o começo eu tinha dúvida se o projeto daria certo, né? Porque é o que a gente acabou de comentar, o nosso segmento é muito técnico. Então, você falar Uhum. de desenvolvimento comercial, você falar de desenvolvimento de marketing para o nosso segmento, muita gente dizia assim, não vai dar certo, imagina, não rola, né? Então, pessoas como o Fábio Aranha, que não, vamos lá, vamos tentar, a gente tenta, né? Como você, que também sempre me dá um reforço na hora que termina a palestra, o Alexandre Araújo também, né, que é mais parte técnica, que está na área comercial agora e sempre também está acompanhando. Esses feedbacks são muito importantes, porque a gente fica muito no escuro de saber, poxa, será que é esse conteúdo mesmo? Será que é isso? Será que é isso que o pessoal está precisando, né? E às vezes eu tenho Uhum. medo de ser muito hard nas ferramentas que eu estou indicando, né? Às vezes eu acho que não, mas é muito simples o que eu estou falando. Então vocês me dão esse sinal de que se a coisa está indo para o caminho certo. Eu sou super grata à tua ajuda aí, realmente. Você para mim é muito importante. Então, Kátia, só mesmo para finalizar. Pessoal, seguinte, marketing digital não é só o digital, tem que ver a necessidade do cliente. Ter um site é bacana, é essencial, ter um site bem estruturado é essencial, ter as redes sociais, todas as redes sociais é legal, é bacana, focar em algumas redes sociais, né? Ver a gente conversou um pouco de UX aí, a interface do cliente, ver o que é que o cliente precisa para ter as informações necessárias para ele ficar feliz, ficar contente com a sua empresa. É importante isso, tá? Não é só o digital, é o pessoal. Perfeito, resumão fantástico, é isso aí. Felipe, muito obrigada. Você está sempre convidado para vir aqui em outras vezes. Acho que a gente demorou até muito tempo para poder fazer essa troca. Está sempre convidado, vamos marcar mais episódios. E você que está aí assistindo a gente, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta o sininho, compartilha, manda para os amigos, entra na Ômega, segue a gente. Eu falo, gente, vocês não sabem a força que dá quando vocês vão lá e dão uma curtidinha no Stories que a gente faz. Não custa nada. Viu Stories? Aperta o coraçãozinho, deixa a gente feliz, né, Felipe? É isso aí, gente. Então, fica atento, aperte o sininho para os próximos episódios. E, Felipe, obrigada, sou muito grata. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Kátia. Até Tchau. mais.